Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Mantovani, sou assessor de projetos aqui da Byron e hoje vou falar um pouco sobre o fluxograma. Bom, um fluxograma nada mais é que a representação visual de um processo. Então, por meio de formas, setas e cores, a gente representa etapas de um processo de um usuário dentro de um site, um aplicativo. Aqui a gente tem um fluxograma simples de uma página de login, onde depois do começo você tem o acesso à página de login. Lá você preenche as credenciais, se elas forem válidas você entra, se não forem, isso dá erro. Isso aqui é clássico e simples, mas ele vai demonstrar toda a dinâmica de um fluxograma completo até os mais complexos. E por que o fluxograma seria tão importante? Bom, como eu disse, ele torna visível um processo difícil. Então, isso ajuda em vários setores, principalmente na criação de sites e na criação de aplicativos. Um exemplo é a facilitação da comunicação entre o produto e a equipe. Nesse caso, ele vai ser como uma ponte entre o backlog, que seria a lista dos itens, e o design em si, que o designer vai ter que fazer. O fluxograma, ele entra nesse meio do caminho, representando todos os processos e etapas que existem nesse aplicativo ou nesse site, nesse produto no geral. Ele ajuda a identificar gargalos no projeto, então etapas que estão sendo muito arrastadas ou que estão engargaladas, você consegue visualizar melhor no fluxograma. Ele vai se tornar um guia para o designer, como eu acabei de comentar, e ele vai contribuir na documentação do projeto. Então, quem futuramente for olhar o projeto, consegue identificar no fluxograma aí toda a dinâmica principal que acontece. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de fluxograma. Bom, a gente tem três tipos principais, aí principalmente no ramo da criação de produtos tecnológicos, né, sites, aplicativos, e são eles o sitemap, o wireflow e userflow. O sitemap, ele vai ser uma representação mais macroscópica do produto. Então ele vai mostrar aqui, como esse exemplo, as páginas do seu produto, do seu site ou do seu aplicativo e as rotas entre elas, funcionando justamente como um mapa desse site. Já o Wireflow vai ser o contrário do sitemap. Ele vai ser uma representação microscópica, uma representação bem específica do seu produto. Então, esse exemplo mostra claramente várias telas de designs sendo ligadas por fios, por isso o Wireflow, e representando todos os caminhos que as telas podem seguir. Esse design, esse projeto, como vocês podem ver, ele não ajuda o designer a criar, iniciar o design, porque ele necessita que as telas de designs já estejam prontas. Mas ele vai identificar, ajudar a identificar gargalos e principalmente servir aí como documentação e como guia no projeto inteiro. Por fim, a gente tem o User Flow. User Flow é, com certeza, o workflow mais usado que a gente tem e ele consiste justamente no caminho que o usuário vai seguir dentro do seu produto. Então, todo o caminho que ele tem que seguir, desde a página de cadastro, desde a página de login, até as últimas instâncias que ele pode chegar, tem que ser retratados no User Flow, e isso é o que a gente mais utiliza aqui na Byron, na descrição dos nossos projetos. Agora, falar um pouco sobre os símbolos e funções usados no fluxograma. Bom, não existe uma obrigação restrita para usar certos símbolos ou certas funções, mas isso aqui é uma convenção que se estipulou, não pela Byron, mas é uma convenção mundial, em que certas formas são usadas para certos termos dentro de um fluxograma. Aqui a gente tem os quatro principais e provavelmente os quatro que vocês mais vão usar para criar um fluxograma, que é o Start End, representado por essa célula ovalada. A gente tem os processos, representados por essa célula retangular, né, um retângulo. A gente tem o input, output de dados, que é esse paralelogramo, e as células de decisão, que são esse losango aqui. Depois das formas, a gente tem as cores, que também são muito utilizadas dentro de fluxogramas, e elas não são decorativas, elas sempre têm que ter uma funcionalidade específica dentro do seu fluxo. Aqui eu listei os cinco principais usos de cores dentro de fluxogramas, e são os que vocês mais vão usar, mas é lógico que vocês não devem usar todos. Geralmente você escolhe um, no máximo dois, para representar por meio de cores, que vai deixar o seu fluxograma mais limpo e mais fácil de ser entendido. Então, diferenciar os tipos de elementos, que são os de decisão, processo, que eu mostrei nas formas, eles têm os tipos, as cores específicas, que são as que eu já deixei no slide anterior. Indicar responsáveis, então setor, equipe, qual o papel do Scrum, isso também é muito utilizado por cores.
mostrar status, então andamento, concluído, pendente, marcar prioridades, se for crítico, importante ou opcional, ou indicar tipos de fluxo, se for um fluxo de usuário, se for um fluxo de sistema. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre os usuários que são utilizados de cores, mas é importante ressaltar que não se deve usar muitas cores, porque a ideia do fluxograma é justamente criar uma imagem simples de ser entendida. E lógico que a legenda também é necessária para que qualquer um que possa olhar depois entenda exatamente o que que se trata cada cor, o que que se trata cada elemento do fluxo. Falando um pouco sobre como separar os usuários, é importante entender que na maioria de sites e aplicativos que você for fazer, vai ter tipos de usuários diferentes. Então você pode ter um administrador e um usuário comum, ou um usuário deslogado, ou um usuário logado, e cada tipo de usuário vai ter permissões e acessos distintos. Então você vai precisar identificar isso dentro do seu fluxograma. Os principais jeitos de se separar esses usuários do fluxo são os que eu listei aqui. O primeiro seria o Swim Lanes, que é como se fosse um outro tipo de fluxograma, mas ele é basicamente um user flow normal, só que separado por linhas em cada ator diferente. Então é como se você colocasse o seu fluxograma dentro de uma grande tabela e as colunas ou linhas vão ser os tipos de atores, os tipos de usuários. Ele acaba sendo um pouco mais complexo de se fazer e de se entender, mas ele é muito útil e ele é muito usado em grandes empresas aí no mercado. O segundo, que acaba sendo um pouco mais simples e mais perto de quem não tem tanta experiência com fluxogramas, é separar por cores e ícones. Então você pode separar cada usuário com uma cor diferente, as setas de cores diferentes, ou os blocos de cores diferentes, e aí cada cor vai representar um tipo de usuário. Lógico, como eu disse, você vai precisar da legenda. Você pode usar ícones diferentes, então certo ícone vai estar representando o administrador do site, o outro ícone vai estar representando o usuário normal do site, e você pode ter prefixos ou palavras, qualquer coisa que identifique quem é o seu usuário dentro dos blocos e dos caminhos do seu fluxograma. Um terceiro jeito seria um fluxograma por ator. Esse jeito é muito inteligente e muito usado justamente porque quando você tem fluxos mais complexos, é difícil você fazer caber em um fluxograma só. Então você pode separar. Então o seu administrador tem um fluxograma só dele, mostrando tudo que ele faz, desde a parte que ele loga até o final. O seu usuário comum tem um outro fluxograma separado, então você distingue esses dois. É um jeito inteligente de fazer. Passando agora para fluxograma na metodologia do Scrum, é importante ressaltar que ele não é um item obrigatório dentro da metodologia. Então, no documento oficial, o Scrum não fala do fluxograma como obrigatório. Mas ele é muito usado na maioria das empresas que utilizam isso, justamente por deixar todo o projeto mais fácil, mais prático. Eles têm então os três principais momentos em que se usam os fluxogramas dentro dessa metodologia. O primeiro sendo o fluxo de negócios e processos, que o responsável principal é o Product Owner, ele vai ser justamente um fluxograma para aprovar o projeto. Então, os desenvolvedores fazem junto com os stakeholders, validando todo o projeto, mostrando como é que vai ser esse aplicativo, esse site. Então, ele é meio feito para isso. Então, o nível de detalhe dele não é absurdamente alto, porque os stakeholders, os donos do projeto, vão estar envolvidos nisso. Então, você só precisa validar como é que vai ser e depois os desenvolvedores sabem como é que vai fazer a parte mais específica. Agora, o fluxo técnico, que é um dos mais usados aí, que é o que a Byron utiliza também, vai ter como principal responsável os desenvolvedores, vai ter envolvido os Scrum Master, o PO, os desenvolvedores, o designer, e ele vai ser justamente um fluxograma demonstrando todo o caminho do usuário e tudo que é necessário de ser envolvido para que esse usuário consiga passar por todo o processo do site. Então, esse nível de detalhamento desse fluxograma vai ser muito mais alto do que do anterior, justamente porque tem que ser todos os detalhes para que os desenvolvedores consigam entender, consigam colocar em prática tudo o que vai ser necessário para desenvolver, né, esse projeto. Por último, a gente tem o fluxo de interface, UX e UI Designer, e ele vai ser parecido com o que eu mostrei do Wireflow. Então, ele é feito justamente pelo designer, né, e os desenvolvedores para ver caminhos mais rápidos, para tirar gargalos do projeto.
Então ele acaba sendo parecido com os outros dois, mas ele é mais feito para otimizar o site e mais utilizado seria aí o Wireflow. Bom, iniciando então agora um passo a passo para começar de fato a criar um fluxograma, né? De início, você tem que determinar quais são os objetivos do seu cliente e quais são os objetivos do usuário dentro desse projeto. Isso é importante porque é necessário você definir o escopo do seu projeto, tudo que tem que estar nele e tudo que não tem que estar nele, para você começar a criar a partir do seu fluxograma. Depois você tem que identificar quais informações o usuário vai precisar e quando ele vai precisar dessas informações. Isso aí vai definir os pontos dentro do seu fluxograma, né? Que é basicamente uma sequência dessas ações. Então, informações que o usuário precisa e quando ele vai precisar. Depois vai mapear user flow, que é justamente ordenar as informações que o usuário vai utilizar dentro do site, dentro do aplicativo. E por fim, buscar feedback e procurar falhas. Esse ponto é crucial e é extremamente essencial na criação de um fluxograma, porque buscar feedback vai fazer você enxergar coisas que você não tinha enxergado quando estava criando sozinho o seu projeto, o seu fluxograma, no caso. Então, feedback é muito importante e procurar falhas, mais importante ainda, porque essa é a principal fonte de erro, é a principal fonte de retrabalho dentro do projeto. Então, procurar todos os ciclos de falha, todos os caminhos alternativos que o seu usuário pode seguir é extremamente necessário, extremamente importante. Por fim, apresentando a nossa ferramenta que a gente vai utilizar para criar os fluxogramas. Na próxima aula eu já vou começar a criar, vou começar desde o zero na ferramenta para quem ainda não tem muita intimidade. Então, até lá.